Em 2012, o desabamento de prédios causado por obras mal planejadas surgiu com frequência nos noticiários. Aconteceu em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em outros estados. A nossa reportagem investiga o que é possível fazer para evitar esse tipo de tragédia. Acompanhe. Com o ritmo acelerado no setor da construção civil, é possível afirmar que quase toda pessoa convive ou já conviveu com uma obra por perto. Isso significa ter que se acostumar com o fluxo de caminhões e movimento intenso de trabalhadores, dentre outras coisas. Transtornos temporários, como poeira ou barulho, são comuns a quase todo tipo de construção. Mas uma obra mal planejada e com interferências irregulares pode provocar consequências graves em imóveis vizinhos. Foi o que aconteceu no prédio em que mora Gilberto. Uma obra em andamento ao lado do imóvel provocou uma série de prejuízos e incômodos aos moradores. Trincas na estrutura do nosso muro vizinho, da nossa quadra, que é suspensa. Todo o levantamento da manta asfáltica do nosso piso superior da garagem. Sujou muito o prédio de um terceiro andar para baixo. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 182, a administração municipal deve cuidar da regulamentação urbana da cidade. Em Belo Horizonte, existe o Código de Edificações, Lei 9.725, que estabelece normas para a execução de obras na construção civil e exige a responsabilidade de um profissional inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A responsabilidade civil é avaliada da seguinte maneira. Ela decorre de um tripé, que é o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Além de todas essas legislações, existem normas técnicas que devem ser observadas. Existe uma norma brasileira que regula as construções. Então, é a NBR 15.965 da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela estabelece diferentes procedimentos para cada parte da obra. A responsabilidade de construtor e incorporador não é apenas durante a execução da obra. A Lei 4591, que é a Lei de Incorporações, já é anterior ao Código de Defesa do Consumidor e já responsabilizava o construtor e o incorporador pela qualidade e a solidez da obra. O Código Civil, no artigo 618, ele estabelece a responsabilidade do construtor pelo prazo de 5 anos. Para evitar danos ou até a responsabilização do construtor por um prejuízo que já existia, o CREA-MG indica a prática da vistoria cautelar, seja ela judicial ou extrajudicial, e até defende a inclusão deste procedimento na lei. O laudo deve ser feito antes do início das obras em 2 vias. É uma segurança tanto para o construtor quanto para o vizinho. O laudo ele deve ser anotado no CREA através de uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Sem essa ART, ele não tem valor legal. E outra coisa também importante é entregar para o vizinho uma cópia dele, e ele dá o recebido. Se ele não quiser receber, fazer a entrega via cartório, para que tenha a segurança de que ele tomou conhecimento da entrega desse laudo. Após os danos causados pela construção do prédio ao lado, os moradores do edifício Felicitar tomaram providências diretamente com os possíveis responsáveis pelo problema. A primeira providência foi fazer contato com o engenheiro-chefe da obra, que se prontificou, mas não atendeu de imediato. Ainda que mais lento do que deveria, ele deu sequência e está agindo. Conciliar a melhor maneira. E registraram em cartório um documento relatando todos os prejuízos com a assinatura reconhecida do engenheiro responsável pela construtora. Fizemos isso para garantir o nosso lado, porque até então a gente tinha só a palavra dele. Raidney, o direito de construir ele é absoluto? O dono do terreno pode construir o que ele quiser na área? Não. Existe um artigo do Código Civil que determina que você possa construir o que queira, porém, mediante as limitações, né, determinadas em lei
ou pela localidade. Como bem citou o advogado, a lei de usurpação do solo urbano é exatamente esse elemento que vem a limitar esse direito de construir, inclusive de estabelecer no plano diretor que vai determinar áreas que são, digamos, tipicamente residenciais, comerciais, industriais, etc., etc., para evitar exatamente essa bagunça, digamos, essa complexidade que se geraria funcionamentos diferenciados no mesmo local. Então, ele é, na verdade, circunstanciado e regido por leis específicas. Em relação a obras particulares, por exemplo, dentro de um apartamento, a pessoa tem direito de fazer qualquer reforma dentro do seu apartamento ou ela precisa comunicar aos vizinhos? Como é que funciona isso? Se o proprietário daquele apartamento, sendo unidade privativa, a Constituição Federal lhe daria a ele a prerrogativa de usar, gozar e dispor, porém, ele tem que estar atento àquela regulamentação do condomínio, porque alterações de janelas, alterações de áreas ou alterações que venham a causar danos que comprometam a estrutura e a segurança do prédio são, obviamente, vedados. Tanto que a Lei 4.591, ela veda, né, um determinado artigo, ela veda a esse tipo de atividade. O que se faz normalmente é que ele consulte o condomínio, que ele, por questão de boa vizinhança, né, que ele, questão de urbanicidade, vamos dizer assim, comunica ao condomínio, eu vou começar a executar porque toda obra causa transtorno, entulhos, quebradeiras, ruídos, etc, etc. E, de modo geral, eu diria que sempre, eu diria que como indicação, sempre que toda obra que fosse executada deveria ser acompanhada como engenheiro, como eu já fiz vários acompanhamentos. Então, nós, engenheiros, somos chamados a um determinado apartamento para primeiro fazer a avaliação estrutural daquela obra, se ela é efetivamente possível de se fazer, se não vai trazer danos ao prédio em si. Vou citar um exemplo. Hoje existe a tecnologia da alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, ela pressupõe a inexistência de estruturas verticais, como pilares e vigamentos, visando economia, agilidade, ou seja, tem uma série de custos-benefícios aí, mas traz, por outro lado, o inconveniente de você não poder fazer absolutamente nada que requeira demolições. Então, se o proprietário fizer isso, contrariando a Convenção de Condomínio, contrariando a Lei 4.591 e vier a trazer a ruína, ele responde integralmente. Então, é uma coisa extremamente, eu diria, perigosa, e aproveitando o ensejo para alertar aos proprietários que não façam obras sem a devida consulta a um engenheiro para que o oriente devidamente com relação àquele projeto que ele queira implantar no seu apartamento.